Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 1. Nós iremos ler do verso 4 até o verso 14. Atos 1, do 4 ao 14. Onde está escrito o seguinte: E, estando com eles, determinou-lhes Jesus com os seus discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Ontem na pregação, nós fizemos algumas colocações sobre Filipe, o evangelista, e na leitura e em parte da pregação, nós falamos sobre os grandes sinais e prodígios que Filipe realizou. E ao final da pregação de ontem, nós apresentamos uma consideração que é grandemente importante. É de grande relevância para nós compreendermos a missão da igreja primitiva, não só dos apóstolos, mas daqueles que não eram apóstolos, aqueles que simplesmente eram participantes da igreja, como membros ativos e produtivos. Concluímos ontem dizendo que Filipe era um homem de oração. Foi assim que eu findei ontem. Filipe era um homem de oração. E aí, vem-nos a questão de justificar o que eu falei. Aliás, nenhum crente pode falar de si mesmo se não estiver baseado nas Escrituras. Tudo que nós falamos acerca do reino de Deus tem que estar pautado nas Escrituras. A gente não pode nem ir para a direita, nem para a esquerda. Tem que ser no prumo, no que ela diz, e não no que a gente acha que ela diz. E pelo que nós lemos nessa tarde aqui,
nós já percebemos que houve da parte de Cristo uma orientação para que eles orassem, buscassem a Deus, para que do alto fossem revestidos de poder e recebessem o Espírito Santo, que viria em forma de poder, ou trazendo poder para que eles pudessem ser testemunhas. Há um consenso, meus irmãos, em todos os estudiosos das Escrituras, mas não precisa nem tanto deles, basta examinar a Bíblia Sagrada, que nesse momento a igreja tinha cultos de oração com cerca de 120 discípulos em um cenáculo, numa sala ampla de um determinado local. Lá, de acordo com Atos 1,15, que é onde a gente vê o relato da escolha equivocada de Matias, a Bíblia Sagrada diz que existiam cerca de 120. E após aquele momento ali de Matias, há o derramamento do Espírito Santo, há a chegada do Espírito Santo sobre eles. E eu posso considerar, apesar de a Bíblia não nominar quem eram esses 120, a única coisa que a gente pode ter certeza é que, dentre esses 120, estavam os 11 apóstolos eleitos diretamente por Jesus, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, juntamente com outras mulheres. Possivelmente aquelas mulheres que viram Jesus ressurreto de imediato. E eu apresento aqui uma hipótese, e é uma hipótese muito plausível, porque eu creio que Filipe estava dentro desse grupo de 120 discípulos. Estava ali ele orando juntamente com os demais irmãos. Porque quando a gente vê esses irmãos do início orando, a gente vê, meus irmãos, uma sede por Deus. Uma sede que não se esgota, parece que aumenta gradativamente. Não foi o recebimento do Espírito de Deus que os fez parar. Um pouco mais adiante, depois do capítulo 2 de Atos, a gente continua vendo a igreja intercedendo e orando. E em todos esses momentos, eu posso acreditar que Filipe estava lá. Muito embora a Bíblia Sagrada não diga o exato momento em que se converteu, mas, por ter sido escolhido Filipe como diácono, eu presumo que Filipe já seguia a Cristo há um bom tempo. Ele já era uma pessoa constante entre a comunidade da igreja e antes de formar propriamente a comunidade da igreja, porque para muitos a igreja só surge de fato no dia de Pentecostes. Então vamos partir de que a igreja realmente só surge naquele momento. Antes daquele momento, Filipe, penso eu, era um dos seguidores de Cristo, mas firmou-se, digamos, como participante da igreja a partir do dia de Pentecostes, porque ele estava ali, no cenáculo reunido. Ele viu aquela experiência toda que os demais estavam passando. Ele viu aquele registro sobrenatural. Muito embora a Bíblia Sagrada não relate especificamente o nome dele, meus irmãos, porque parece que a Bíblia Sagrada só se preocupa até este momento de relacionar o nome dos apóstolos. Ela não individualiza os outros personagens, aliás, eram muitos, né? Mas a Bíblia prioriza os apóstolos, aquelas pessoas mais próximas a Jesus, e deixa de lado um pouco os demais discípulos. Não que eles não tenham importância, eles tinham, mas é porque não cabe a informação constante de A, B ou C. Mas, no momento que há um destaque destes anônimos, a Bíblia vem e registra, como é o caso de Filipe. Então, meus irmãos, eu creio que Filipe estava em Atos 2, quando a Bíblia Sagrada diz que todos estavam no mesmo lugar, com
concordemente, orando, buscando a Deus para receberem o Espírito de Deus. Eu creio que Filipe estava lá em Atos 2, 42, quando a Bíblia Sagrada diz que todos perseveravam nas orações. Creio também que em Atos 4, 24, onde a Bíblia Sagrada diz que unânimes levantaram a voz a Deus devido à prisão de Pedro e João, e tendo ali eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu creio que Filipe estava também neste momento de oração. São 3 momentos de oração, e é bom que se diga que neste último texto bíblico, Atos 4, 24, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Não entenda como um novo batismo no Espírito Santo. Não, eles simplesmente sentiram o poder, a grandiosidade, com grande influência do Espírito Santo nesse momento. Essa é a consequência dos crentes que oram. Quanto mais você orar, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. E maior visitação por parte dele você vai ter. Por isso, toda vez que você orar, for sensível à voz de Deus, se colocando na presença dele, para que o Espírito encha a sua vida, pela Bíblia, eu entendo que nós seremos cheios, que nós seremos plenos, que nós novamente vivenciaremos experiências profundas e de poder com o Espírito de Deus. Vejam, irmãos, que em todos os momentos relatados na Bíblia Sagrada de oração, apenas 3 nessa tarde, eu imagino, é uma hipótese, mas é uma hipótese muito certa de estar com a verdade. Eu creio que Filipe estava lá. Mas não eram só nestes momentos, não. Imagine só se a Bíblia tivesse aqui um diário e relatasse todos os cultos de oração que eram realizados em Jerusalém. Meus irmãos, a gente tinha não uma Bíblia, a gente tinha uma biblioteca aqui, cheia de informações, e talvez não desse nem para a gente carregar. Mas a Bíblia resumiu, sintetizou, colocou informações melhores e mais precisas, para que a gente entendesse que a igreja era daquele jeito, todos os dias, de casa em casa estavam ali eles reunidos. Então existia culto de manhã, de tarde, de noite, como no retiro. Existiam cultos pela madrugada, como a gente faz no retiro. De modo, irmãos, que o que a Bíblia Sagrada registrou nos é suficiente para acreditarmos que Filipe estava ali reunido juntamente com os demais. Mas há outros momentos que a Bíblia não revela, não relaciona, não narra, que Filipe também estava lá. Foram muitos os momentos em que a igreja estivesse ali. E por que eu estou fazendo esse destaque de Filipe mais uma vez? Porque, meus irmãos, vejam só, para que Filipe fosse um dos diáconos eleitos lá em Atos 6, era necessário que ele fosse alguém conhecido. Imagine se a igreja vai eleger alguém que não conhece, alguém que sabe ela que não tem experiência com Deus. Ela jamais iria fazer isso. Eu acho que você concorda comigo. Se Filipe não estivesse dentro daquele perfil estabelecido pelos apóstolos, ele não poderia ter sido apresentado, porque vejam só, a escolha de Atos ali, dos diáconos, entendam bem, a escolha dos oficiais ao diaconato, os apóstolos deram à igreja o poder da escolha. Decidam aí entre vocês e me tragam pessoas de boa reputação, de sabedoria, cheias do Espírito, para que a gente possa colocar sobre esse ofício de servir às mesas. E a igreja, que naquele momento
não era pouca, era muita gente. Não sei se vocês já pararam para fazer esse exercício aí, mas em Atos 6, você tem mais ou menos ideia de quantos membros tinha a igreja em Jerusalém naquele momento? Pastor, 120, né, que a Bíblia diz? Será? Pastor, mas depois se converteu mais quase 3 mil. Então dá 3 mil e pouco. Será que era só isso daí? Olha aqui o que é que a Bíblia Sagrada diz, irmãos. Em Atos 1,15, como nós já dissemos, existiam cerca de 120. A Bíblia diz lá em Atos 2,41 que cerca de 3 mil pessoas se converteram. E o número da igreja aumentou de 120 para 3.120 aproximadamente. Em Atos 4, a Bíblia diz que cerca de 5.000 pessoas se converteram. 5.000 mais 3 e alguma coisa, 8.000 pessoas. A partir daí, eu acho que Lucas e os irmãos que testemunharam perderam a conta. Porque está lá em Atos 5,14. E crescia a multidão dos que eram salvos cada vez mais. Perderam a conta. Perderam a conta. Passou de 10 mil, passou de 15 mil, pastor? Não sei. Possivelmente. Mas se a gente esticar um pouquinho para Atos 6, Atos 6,1, está dito o seguinte: era naqueles dias crescendo o número de discípulos. Tem mais um índice aqui. Uma variável para a gente dizer, olha aqui, a igreja crescendo exponencialmente. Era muita gente, irmãos. E foi essa muita gente que conhecia Filipe. Uma pessoa destacada dentre os demais que foram juntamente com ele, escolhidos ali para o ofício diaconal. Então veja, a escolha da igreja, o povo conhecia Filipe, sabia que ele era uma pessoa atuante, sabia que ele era uma pessoa preocupada com os rumos que o reino de Deus estava tomando. A igreja, eles elegeram Filipe, um homem espiritual, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de desenvoltura. E a igreja, desta feita, crescia rapidamente. Apesar dos apóstolos serem os protagonistas, aqueles que estavam encabeçando, eles perceberam, neste momento, que eles não tinham condições de dar conta das demandas da igreja. Eles tinham que cuidar, como disseram, da ministração da palavra e da oração para a conservação do ministério apostólico. Enquanto que ao atendimento às necessidades básicas dos irmãos deveriam ser cuidados por outros. E assim, a Bíblia Sagrada começa a redistribuir as funções e atividades. Aí a gente já vê aparecendo pastores também mais em seguida. A gente vê surgindo os evangelistas, inclusive Filipe era um tal. Mestres vêm ali na frente. Ou seja, a igreja vai se robustecendo. Homens de Deus vão ocupando funções para darem a orientação devida à igreja. Com o crescimento da igreja, a gente percebe as demandas e as necessidades. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente ter obreiros, líderes, pessoas vocacionadas para a obra do ministério. Porque, é como eu estou dizendo, a perspectiva do reino de Deus é sempre crescente, é progressiva. O reino de Deus deve crescer sempre mais e mais. Quando está se reduzindo, é um problema, porque a gente percebe que está faltando algo na igreja. Ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu o fervor, ela perdeu aquilo que fazia ela brilhar. Mas graças a Deus, que quando essas coisas começam a surgir,
Deus começa novamente a mover os nossos corações para percebermos os problemas que estão ocorrendo, para que possamos ser restaurados, para que possamos ser novamente reposicionados e recolocados no lugar certo, para que a igreja não deixe de ser essa chama viva no mundo. Meus irmãos, a gente precisa saber e entender que nós somos salvos, servos de Deus, que não podem deixar, como a gente diz, a peteca cair. Temos que estar constantemente com a tocha erguida, trazendo ânimo e disposição para servir. Eu estava me lembrando de um salmo, Salmo 45, onde o salmista, meus irmãos, está tão cheio da presença de Deus, tão animado pela presença de Deus, e aquilo lá do Salmo 45 serve para todos nós vivermos experiências espirituais semelhantes. Ele estava tão empolgado com a comunhão que tinha com Deus, que ele começa a expressar em oração aquilo que ele estava sentindo. Eu não sei se ele estava naquele momento escrevendo solitariamente, eu presumo que sim, mas ele estava ali apresentando no primeiro versículo uma oração a Deus. E ele se encheu tanto da presença de Deus que, apesar de não ter ninguém para falar, ele fala no segundo versículo para ele mesmo, para que ele não perca aquilo que ele diz ter no primeiro versículo. Que lição maravilhosa! Vamos lá para o Salmo 45 e vamos ver o que é que o salmista fala com respeito a isso que nós estamos dizendo, a não perder aquilo que Deus tinha dado para ele. Salmo 45, 1, o salmista diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Você concorda comigo que ele está se colocando aqui como instrumento nas mãos de Deus para transmitir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele? Eu penso assim. E no versículo 2 ele diz: tu é mais formoso do que os filhos dos homens. Você pensa que ele está falando para outra pessoa, né? Porque quando a gente usa a pessoa tu, a segunda pessoa pronominal, parece que ele está falando para outro. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Eu penso que ele está falando para ele mesmo. Porque às vezes a gente precisa falar para nós mesmos. Porque, meus irmãos, talvez um pastor não sabe a necessidade do seu coração. Um evangelista, um diácono não saiba o que você está passando no momento que você está passando. Por isso, cabe a nós lembrarmos o seguinte: nós somos filhos de Deus. Nós somos tabernáculos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Isso a Bíblia Sagrada nos deixa consciente. Mas em determinadas circunstâncias parece que isso é esquecido. Parece que cai um desânimo que a gente deixa de se perceber como tal. Aí é nessa hora que vem a instrução do salmista. Você é filho de Deus. Diga para você mesmo. Você foi batizado no Espírito Santo. Você fala a língua dos céus. Muito embora não entenda, se tiver o dom de línguas e a interpretação, amém. Mas se não tiver, Deus entende a sua oração. Então fale. Ou seja, é uma provocação de si mesmo para você ainda melhorar na sua caminhada. Por isso, meus irmãos, quando nós estivermos assim um pouco relapsos nas Escrituras,
ou relapsos na comunhão com Deus, lembremos-nos disso. Porque precisamos resgatar o nosso fervor espiritual, para que novamente sejamos reposicionados dentro dela. Porque a igreja tem necessidade. A igreja do Senhor, que somos nós, tem necessidade de cada membro que somos nós. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, diz que nós somos um corpo, e até mesmo aqueles membros menos relevantes são essenciais, são importantes, importam para a igreja porque eles têm uma finalidade. Pense aí no seu corpo físico. Ah, pastor, essa parte do meu corpo eu não vejo finalidade, mas ela tem. Se ela não tivesse, ela não estava aí. Mas por ela ter, ela está aí. A igreja, Paulo faz essa analogia para a gente perceber que nós somos do corpo de Cristo, operantes no corpo de Cristo, e precisamos fazer a nossa parte. É por isso que os apóstolos aqui, se alguém pensou que eles tinham sede de poder e queriam concentrar o poder nas suas mãos, eles aqui começam a deixar de lado. Eu não acredito que eles tinham essa centralização de poder, não. Eu acho que eles tinham o entendimento e o dever de, no momento que a igreja crescesse, começassem a distribuir as tarefas, porque eles não dariam conta de todas as coisas. É por isso Paulo, quando vai nas suas viagens missionárias, Paulo vai pregando o evangelho, formando igrejas em várias cidades. Ele ia pregando e depois voltava confirmando, e em algumas cidades ele já elegia, juntamente com a igreja, pastores, para deixar na representação delas ali como aquele que iria orientar. Ou seja, irmãos, na Bíblia, nós vamos encontrando essas pessoas começam a apresentar-se, a aparecer no momento que os apóstolos começam a perceber a necessidade dela. É por isso que Filipe apareceu. Muito embora o nome do livro que nós estamos lendo seja Atos dos Apóstolos, porque na grande maioria são os Atos dos Apóstolos, ele também relata histórias maravilhosas de quem não era apóstolo. Por exemplo, Barnabé, capítulo 4, versos 36 ao 37, diz que Barnabé ofereceu um terreno, uma propriedade, depositou aos pés dos apóstolos, e ali ele foi bem quisto por aquilo. E o mesmo Barnabé passa a ser companheiro de Paulo, conforme Atos 9, 27, e lá em Atos 13, esse Barnabé é mencionado como ou profeta ou mestre. Ou seja, vai começando a se destacar também no desenrolar da obra de Deus. Estevão, todos nós conhecemos a história de Estevão. Estevão não era apóstolo, foi escolhido entre os diáconos e pregava o evangelho com ousadia. Apareceu naquele momento. Profeta Ágapo, também há uma prescrição com respeito a ele, e por fim Filipe, dentre outros que a gente poderia aqui mencionar. Mas, irmãos, vejam só, Filipe, presumo eu, foi um diácono e evangelista muito atuante, mesmo antes do reconhecimento do ofício e ministério. Senão, ele não tinha sido reconhecido. Ele só foi reconhecido porque ele era atuante. E aqui vai uma coisa importante, meus irmãos. Eu não sou Deus, graças a Deus, nem os demais pastores o são, e nós não temos o poder de vocacionar ninguém aos ministérios. Isso coube ao Senhor, porque a Bíblia diz: Deus deu uns para apóstolos, profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. A vocação vem de Deus. A vocação vem dele. E quando Deus vocaciona alguém para o exercício dos 3 ministérios restantes hoje, porque ministério de apóstolo e profeta findou-se na igreja primitiva, porque a Bíblia diz que eles são fundamento da igreja.
Mas restaram pastor, evangelista e mestre. Ainda hoje Deus vocaciona homens para exercitarem esse ministério, e Ele escolhe. E a partir do momento que esses homens começam a desempenhar tais funções, cabe à igreja reconhecer. Agora vejam aqui duas coisas importantíssimas, irmãos. Aquele que tem a vocação precisa trabalhar com ela, não exigindo reconhecimento. Porque se alguém exige um reconhecimento, irmãos, ele provoca dúvida na gente. Porque o verdadeiro ministério, Deus confirma. Você concorda comigo? Deus não deixa passar, não. O verdadeiro ministério, Deus confirma na aclamação da igreja. Mas quando alguém não é vocacionado, a igreja não sente que ele é vocacionado para tal coisa. Mas quando alguém é vocacionado, exerça a sua vocação. Ainda que seja em silêncio, ainda que seja em segredo, mas Deus vai, no momento certo, colocar você no canto que deve ser colocado em reconhecimento através da igreja. Mas para que tanto uma coisa ou outra ocorra dentro desses ares neotestamentário, e a igreja primitiva é referencial para isso, é importante que tanto o que tem a vocação, como a igreja que está esperando a vocação se manifestar, estejam cheios do Espírito de Deus. Sejam sensíveis à voz do Espírito de Deus. Para isso, irmãos, é necessário que nós sejamos crentes que gostem de oração, como Filipe, eu insisto em dizer, gostava de oração e comunhão. Ele conhecia, meus irmãos, através da oração, o segredo para alcançar o topo do poder espiritual, pela intensa e sincera oração. A gente diz assim, pastor, pelo amor de Deus, a gente não vê tantos milagres acontecendo hoje em dia, a gente não vê tantos batismos ocorrendo. Pastor, tem tantos anos que eu busco o batismo no Espírito Santo, mas não recebo. Qual é o problema? Falta de oração. A igreja de hoje, meus irmãos, ora muito pouco. A igreja, eu não vou sair investigando a vida de ninguém, nem quero fazer isso. Porque eu não quero, meus irmãos, impor que os crentes orem. Os crentes têm que orar porque gostam de orar. Se eu imponho, eu estou agindo religiosamente, e longe de mim fazer isso. Eu quero que os crentes ingressem na sala do trono com o coração contrito, curvados, ajoelhados, e clamem ao Senhor para que a cachoeira de cima caia sobre ele e ele seja abençoado. A gente não pode, meus irmãos, reclamar da falta de poder espiritual quando não tem oração. A gente precisa orar, mas pastor, eu não tenho tempo de orar. Irmãos, eu sei que a vida está muito dinâmica. As atividades e trabalhos do dia a dia consomem demais tempo. Mas eu creio que se você vai se deslocando para o seu trabalho de ônibus, seja em pé, seja sentado, eu não sei como é que estão os ônibus hoje, no tempo que eu andava de ônibus, era em pé, no grande circular era terrível. Continua? Se você vai de trabalhar de ônibus, por exemplo, se você vai em pé ou sentado, aproveite aquele momento de deslocamento para orar. Pastor, não deu tempo de orar, mas ore lá dentro do ônibus. Pastor, mas o pessoal vai me chamar de doido. Deixa eu chamar. Vão achar que eu
estou dormindo. Deixa achar. Mas entre na presença de Deus. Tem histórias de crentes que começaram a orar dentro do ônibus que foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveite determinado tempo para orar, meus irmãos. Se aprimore na oração. A gente precisa orar, porque, como disse Jesus, a oração move montanhas. Um grãozinho de mostarda, ou a medida da fé de um grão de mostarda, move montanhas. Filipe era um homem de oração. E eu acho que a oração dele não era uma oração qualquer. Paulo diz que quando você alcança uma dimensão de oração tão profunda, falta até mesmo palavras. E aquelas palavras que são inteligíveis são substituídas por murmúrios. Porque o Espírito opera em nós com gemidos inexprimíveis. Quando alguém chega na fase, meus irmãos, dos gemidos inexprimíveis, é porque ele está, decolando. Ele está começando a pegar o rumo do céu e ficando mais próximo de Deus. Eu creio que a oração de Filipe era tremenda e maravilhosa. E aqui eu cito uma expressão de John Bunyan, o escritor O Peregrino. Ele dizia assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Tem gente que ora, terminou a oração, não sabe pelo que orou. Mas quando você ora com o coração, meus irmãos, você não deixa aquele pedido passar até receber. É que nem Jacó, só solta o pé do anjo quando abençoá-lo. Crente, meus irmãos, que gosta de oração e gosta de resposta de oração, porque tem crente que não gosta de resposta de oração, não. Ora, e parece que não está nem aí para a resposta. O crente tem que orar e dizer: Senhor, eu quero essa resposta. Eu quero que tu fale comigo. Eu quero que essa bênção chegue. Venha. Tem que ser assim, irmãos. Por isso, eu penso que Filipe era uma pessoa contextualizada dentro desse ambiente. O ministério de evangelista, por exemplo, era tão dinâmico e tão frutífero, que a gente vai ver alguns pontos aqui. E ele só foi assim porque ele era um homem que estava na presença de Deus. Era um homem que estava diante do Senhor. Irmãos, quando alguém está na presença de Deus, pode fazer prova de Deus para ver se ele não responde. Provar não é provocar tentação, não. Provar no sentido de dizer assim: eu estou na tua presença, eu estou em comunhão. Fala comigo. Ele fala. Ele derrama sobre nós as suas bênçãos, meus irmãos. Filipe, conforme Atos 8, como nós lemos ontem, tinha um ministério de evangelista que saltava os olhos daqueles que leem. Porque, meus irmãos, não eram poucas coisas, não. Vejam só, Filipe priorizava Cristo. O resto fazia parte do pacote. Ele ia para Samaria pregando a Cristo, anunciando a salvação. E não queiramos, meus irmãos, aqui colocar as coisas invertidas, não. Tem muita gente que só quer falar de cura. O evangelho é só cura, é só bênção, é só algo semelhante. Não, irmãos, o evangelho é salvação. O evangelho é Cristo. O evangelho começa em Cristo. Se você fala sobre cura, a pessoa pode não entender. Por que, pastor, que o evangelho tem que ser apresentado inicialmente por Cristo? Porque Cristo, meus irmãos, é a fonte, como eu disse ontem. A Bíblia Sagrada diz, lá em Isaías, que Jesus carregou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Ele é o centro. Não se pode falar de salvação se não falar de Cristo.
Não se pode falar de cura se não falar de Cristo. Tem que se falar de Cristo. Filipe falava de Cristo. Ele tinha, meus irmãos, vejam só, conhecimento da orientação de Jesus que os apóstolos receberam lá no início, quando Jesus disse para eles o seguinte: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Filipe recebeu essa instrução dos apóstolos, porque lá no início de Atos os apóstolos falaram diretamente com Jesus, e depois passaram para os demais. Presumo eu. De modo que Filipe disse: eu quero ser uma testemunha, e eu quero ser uma testemunha de poder. Por isso, Filipe tinha um poder espiritual que eu posso chamar aqui de persuasivo. Ele convencia, ele atraía, ele deixava as multidões que o ouviam perplexas. Se você voltar para o texto de ontem, no versículo 6 do capítulo 8 de Atos, você vai ver que as multidões que estavam ouvindo Filipe, diz a Bíblia, unanimemente, sem ninguém discordar, todas essas multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meus irmãos, eles estavam presos à mensagem daquele homem. Eles estavam ligados a Deus pela mensagem daquele homem. Ora, essa informação é importante, porque nos leva a entender que a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, está informando categoricamente que há poder além dos apóstolos. Por isso que não é errado a gente orar pelos batismos no Espírito Santo aqui. Por isso que não é errado a gente orar para que pessoas sejam curadas. Por isso que não é errado a gente acreditar no dom de cura ou nos dons de cura, para que Deus possa operar, porque Deus opera ainda hoje, meus irmãos. 2000 anos se passaram, mas o mesmo Deus, como operou no passado, é o mesmo Deus que continua operando no presente. Basta a gente querer ver os sinais e prodígios ocorrerem. Você quer? Eu acho que ontem à noite já deu para você sentir um clima mais profundo das coisas de Deus aqui. Deus, eu acho que começou a mostrar algo mais profundo pela experiência, não só mais pela palavra que foi aqui anunciada, porque Deus é o mesmo Deus que age com todos nós e faz com que isso aconteça. A gente às vezes conta histórias de muitos outros avivamentos nas Escrituras, meus irmãos, esquecendo que a gente também é capaz de realizar muitas coisas. Por exemplo, lá na Rua Azusa, houve um momento em que pessoas que eram pessoas do coletivo, da membresia, que não eram pessoas que estavam lá à frente, como William Simon, que era o pastor principal daquele movimento, que oravam pelas pessoas e elas eram curadas. Tem a história do irmão Cines, por exemplo. Um irmão que tocava na hora do louvor. Em um determinado testemunho, conta ele que estava tocando lá. Pastor Simon não tinha descido ainda do seu momento de oração para ali chegar e pregar a palavra e orar pelos enfermos, mas já existiam irmãos da congregação orando, mas ele estava tocando lá. E observou que tinha uma criança que estava com suas muletas, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo todo mundo orar pelos que lá estavam, e ele sendo esquecido. Parece que o Espírito tocou no coração desse irmão Cines. É um nome estrangeiro, mas era esse o nome que o relato traz. E ele foi tocado a ir orar pela criança. E chegou lá e disse: por que não tem ninguém orando por você? Ele disse: não sei, eu estou aqui para receber oração. Se não tiver quem ore por mim, eu vou ficar aqui parado. Ele disse: não, mas a gente ora. E aí o irmão Cines perguntou: você crê? Ele disse: creio. Eu vou orar por você e Deus vai curar. Ele era
aleijado, irmãos. Ele andava de muleta, ele não podia andar como nós andamos. Tinha dificuldade de locomoção. E o irmão Cines, achando que era um simples irmão, ele era dos dirigentes de louvor, cantava, tocava lá, nunca tinha orado por uma pessoa enferma, era tímido. Olha só. Aí ele orou, ele intercedeu, ele falou com autoridade. E depois que ele tirou as muletas do menino e orou intensamente, orou e pediu a Deus que o menino fosse curado. Quando terminou a oração, ele olhou para o menino, perguntou para o menino se ele tinha sido curado. Disse, não, não fui. E aí eu acho que houve esse silêncio também. Quando o menino diz, estou sentindo. Ele disse, o quê? Estou sentindo as pernas. E de repente o menino saltou, começou a pular no templo, correr no templo, e ele saiu correndo atrás, como se o menino não tivesse bom. Achando que o menino ia cair, o menino saiu, meus irmãos, correndo dentro do templo, porque foi curado. Meus irmãos, Deus desafia a gente a fazer coisas como essa. Deus faz grandes coisas através daqueles mais simples. Uma vez nós estávamos no Maracanaú, na hora da escolinha das crianças, e de repente uma das crianças caiu no chão com uma crise epiléptica. Irmãos, aquilo abalou os irmãos ali que estavam, as crianças que estavam. Eu fiquei profundamente abalado, no sentido de dizer que eu não aceitava aquele negócio ali dentro. A criança estribuchando, de repente chamaram a avó da criança, e eu vendo aquela situação, orei por ele naquele momento, ele tornou. Os irmãos do Maracanã são testemunhas, eu disse, aqui dentro não. Me provocou, foi dentro da igreja, irmão. Foi debaixo ali da minha atenção. Se fosse lá fora, talvez eu não tivesse tido essa reação, mas foi dentro lá do templo. Satanás parece que provocando, né? Querendo humilhar você. No culto à noite, eu disse, irmão, vamos orar por esse menino. Vocês oram comigo? E deixe a avó ciente que a gente vai orar por ele. A gente começou a orar, irmãos. Oramos intensamente. Oramos com força, com vigor e, acima de tudo, crendo que Deus ia operar. Passou um mês, eu deixei o tempo passar. Passou 2 meses, e a avó dele dizia, não, no dia lá da ocorrência, se preocupe não. Ora, não se preocupe. Se preocupe não, que isso é comum de acontecer. Quase toda semana, todo mês está acontecendo. Passou 6 meses, a gente orando. Eu acho que quando foi por volta de 6 meses, eu pedi para os irmãos perguntarem lá a avó dele, se ele tinha tido alguma outra crise, porque a gente estava orando por ele. Os irmãos trouxeram um relato para mim, que a avó dele disse mais ou menos assim, olhe, sinceramente eu não sei o que é que aconteceu com esse menino não. Desde aquele dia que ele caiu na igreja, nunca mais ele deu qualquer crise. Ele disse, vamos continuar orando. Meus irmãos, hoje, aquela criancinha está terminando faculdade. Nunca mais ele teve uma crise epilética. O diabo quis humilhar a igreja do Maracanaú, mas quem foi humilhado foi ele.
porque provocou a igreja a buscar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Deus quer mover os nossos corações para ver os milagres operarem nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a autoridade para fazer isso. Não era só os apóstolos, não. Vocês se lembram que ontem eu disse que Jesus comissionou os 12 apóstolos, dando a eles a autoridade e, de certa forma, priorizando o ministério apostólico dele, mas depois separou mais 70, como que uns representantes da igreja de uma forma geral, mostrando que os demais poderiam realizar também, e os demais 70 operaram o que os apóstolos fizeram. Pois bem, se eles operaram, meus irmãos, nós da igreja também poderemos operar, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus que existe em nós. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia Sagrada diz que esse livro, aliás, o título não foi dado pela Bíblia, não. Isso daí é um título que foi dado pelos estudiosos e tudo, e intitularam esse livro como Atos dos Apóstolos. Mas aqui a gente só vê Atos de João, de Pedro, de Paulo, dos apóstolos. Onde estão os atos de André, de Tiago, de Filipe, de Bartolomeu, de Tomé, de Mateus, do outro Tiago, de Lebeu e de Simão, que são os outros apóstolos? Não está aqui, não. Mais uma vez eu digo, imagine só se a Bíblia fosse relatar absolutamente tudo, irmãos, que todos fizeram. Era muita coisa. Mas o que está escrito aqui é para que a gente saiba que a gente pode. Que a gente pode ousar e crer, porque Filipe é o nosso referencial. O nosso referencial de experiência, como eu disse ontem, ele é um sujeito comum, como os demais da igreja o foram e são. Ora, irmãos, é importante que a gente tenha consciência disso, para que a gente possa ousar ter fé e crer e realizar grandes feitos. Jesus disse que a gente faria muito mais do que ele fez, e que nós até mesmo imaginamos. Ora, irmãos, não é por força própria, não é por mérito próprio. Tem que ter um coração contrito nas mãos do Senhor, tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora é Deus que opera tudo em todos. E tudo isso só é operado porque Deus derrama o seu poder como dom e dádiva para todos nós. Tiago fala disso. Lá no capítulo 1, verso 17 de Tiago, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Parece que Tiago aqui é redundante, ele repete uma coisa e outra. Mas não é bem isso que ele quer dizer. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus quer dar dom, Deus quer dar dádivas, sim. Porque o dom, aliás, a dádiva, é algo que ele nos dá de forma gratuita. E o dom perfeito é aquilo que a gente pode entender que é algo irretocável. É gratuito e irretocável. Se Deus nos deu salvação, a salvação foi dada de forma plena. Não precisa de retoque, não, porque ela não envelhece, porque ela não desgasta, porque ela não deixa de ser percebida como ela é. O batismo, olha, irmãos, o batismo no Espírito Santo é um dom, é uma dádiva de Deus. Mas tem gente, até muito tempo atrás eu ouvia que pessoas diziam assim: ah, pastor, faz tempo que eu não falo em línguas estranhas. Amém, amém. Tem muita gente que
diz que perdeu o dom de falar em línguas. Não perde o dom, irmãos. Deus não tira o dom de você. O enchimento do Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, não sai, está lá juntinho da gente. Ninguém perde. Se você deixou de falar, é porque esfriou. Se deixou de perceber o Espírito, é porque esfriou na relação com Ele, na comunhão com Ele. E eu vou dizer aqui, irmãos, comunhão com Deus é algo precioso. E é tão precioso, e eu acho que a Bíblia Sagrada fala em termos muito didáticos, que a gente vivencia, por exemplo, a comunhão entre nós da igreja, para que a gente possa ter, digamos assim, um melhor vislumbre de como também pode ser a comunhão com o Senhor. Quantos irmãos daqui são bem achegados? Rapaz, eu gosto de estar com aquele irmão. Eu gosto de estar com aquela irmã. Eu tenho uma afinidade muito grande com ele ou com ela. Quantos irmãos não podem dizer isso de um irmão ou de uma irmã que está junto de você? Muitos, todos nós. Nós sentimos e sabemos isso. É bom estar ou não é junto com os irmãos? É muito bom. Amém, Nazareno. Vamos parar um pouquinho, senão a gente perde a conexão aqui, a orientação. É bom ter comunhão, irmãos. É bom ter comunhão uns com os outros, para que a gente possa ver que a comunhão com Deus pode ser ainda melhor. A Bíblia Sagrada diz que essa nossa relação de igreja, entre nós, membros uns dos outros, nos favorece através de vínculo da perfeição, ou seja, uma comunhão forte e bastante integrada, onde ninguém trai ninguém, onde existe reciprocidade no afeto, no amor, no dom perfeito, na prática devotada de um para o outro. Isso, aí você diz assim, rapaz, eu faço de tudo pelo aquele irmão. Pronto, isso é o suficiente para a gente saber que a gente também pode fazer tudo pelo Senhor. Não é errado você dedicar-se ao irmão ou à irmã, não. É bom, é maravilhoso, mas isso serve para que a gente possa, irmãos, intensificar a nossa relação com Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia ensina isso. Mas também outros testemunhos de histórias de avivamento nos falam sobre isso. Por exemplo, na época, talvez 200 anos após a Reforma Protestante, muitas perseguições ocorriam na Europa. Muitos cristãos fugiam com medo da perseguição, cristãos verdadeiros. Corriam com medo do catolicismo, da Inquisição Católica, tentavam se esconder. E, no século XVIII, um determinado dono de propriedade, uma pessoa de grande reputação onde morava, começou a receber irmãos de outros países, de outros lugares, os citas, luteranos, calvinistas e muitos outros, dentro da sua propriedade. Eles começaram a encontrar refúgio por força das perseguições naquele lugar, para que pudessem, com liberdade, conservarem as suas vidas e ali alimentarem-se do Senhor naquela comunidade. O problema é que esses que passaram a estar juntos, por terem convicções diferentes, começaram a debater e a intensificar esses debates e a causarem transtornos. Imaginem só, crentes, irmãos, eu creio que os hussitas eram crentes, creio que os luteranos eram crentes, os calvinistas eram crentes naquela época, hoje também são, creio nisso, sei que nós temos dificuldades de entender determinadas doutrinas, mas isso não impede que eu tenha comunhão com eles. E isso deveria ser a mentalidade que norteasse o coração deles naquele momento. Mas eles não quiseram saber, era debate, era briga teológica. E, estando eles ali para preservarem as suas vidas por força da perseguição, estavam ali naquele momento se destruindo. Se destruindo não no sentido físico, de maltratos, de violência, mas no sentido de se apartarem uns dos outros. Se eram filhos de Deus,
se eram pessoas que criam em Jesus, como a Bíblia Sagrada ensinava, por que eles não estariam ali em plena comunhão? Deveriam estar, mas não vigiaram. E a gente tem que ter cuidado com essa mensagem, porque tem muita gente que acha que sabe muito e quer desprezar os que sabem pouco. E aí criam, meus irmãos, um conflito em debates e, ao invés de unirem, criam separações. Paulo critica o partidarismo, as facções, esse tipo de ação que produz separação e inimizade. Mas aquilo que aconteceu em Erfurt, que era a colônia morávia do conde Zinzendorf, para mim, penso que foi uma forma de Deus aprumar aqueles crentes de diferentes correntes protestantes numa finalidade comum. Eu não sei se Spurgeon e Jonathan Edwards escreveram um em cima do escrito do outro ou foi por inspiração, mas eles disseram algo extremamente maravilhoso sobre isso. Jonathan Edwards disse o seguinte, diante de circunstâncias como essa: quando Deus está prestes a fazer algo novo e poderoso, Ele coloca o seu povo em oração. Pastor, mas você está falando de inimizade, briga, intriga, você já está botando oração? Charles Spurgeon, sob a mesma inspiração, disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo a orar. A confusão estava grande, não é? Como eu disse. Se você lê o Despertamento Moral, você vê que no começo lá, a crise estava instaurada. Mas houve um dia em que alguns irmãos, se não me falha a memória, 24 irmãos, sentiram o peso daquele problema tão grande que resolveram passar uma noite em oração. Foi no dia 5 de agosto de 1727. Eles ingressaram noite adentro em intercessão e em oração, pedindo a Deus que Deus fizesse alguma coisa extraordinária naquele lugar para que ele fosse de fato um ambiente de comunhão e de restauração. Passaram-se alguns dias e no dia 13 de agosto, praticamente na mesma semana, eles foram realizar a ceia do Senhor. Ou seja, a Bíblia Sagrada fala da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Olha só, irmãos. Irmãos rixosos, cheios de contenda, partiu o pão para dizer que eram membros de um mesmo corpo, quando tudo estava fracionado, fragmentado. Era um problema, mas a oração daquele dia 5 parece que começou a surtir efeito. Antes de eles tomarem da ceia, um espírito de quebrantamento, um espírito de contrição, caiu tão fortemente sobre eles, que eles começaram a confessar os seus pecados. Começaram a implorar a Deus pelo perdão. Começaram a insistir com Deus em oração para que Deus restaurasse a comunhão entre eles. E aquele culto do dia 13 de agosto, que começou meio-dia, foi terminar meia-noite. Pastor, foi tempo, né? Irmãos, precisava de muito tempo para restaurar todos os corações. Todos os corações foram restaurados e a partir daquele dia eles criaram uma aliança fraterna. E perceberam que através da oração eles poderiam fazer muitas coisas. Dentro dessa oração, irmãos, caiu o batismo no Espírito Santo, viu? Crentes foram cheios do Espírito Santo,
restauraram a comunhão. E duas coisas importantes para a igreja contemporânea. Eles estabeleceram um culto de oração que durou nada mais, nada menos, muitos irmãos sabem, do que 100 anos. Oraram durante 100 anos ininterruptamente. E depois começaram a enviar missionários pelo mundo, pregando a Cristo e revelando o seu poder. Olha o que é que a oração faz, irmãos. Olha o que é que acontece quando a igreja ora. Eu dei o testemunho do Maracanaú e eu disse que Deus operou grandes coisas, mas não foi simplesmente por causa de uma simples oração, não. Nós já estávamos com um propósito de fazermos o que o Reavivamento Morável fez. E eu selecionei todos os irmãos membros de nossa igreja. E nós passamos, não 100 anos, mas eu provoquei os irmãos a insistirem em oração e acho que surtiu grande efeito. Nós passamos 3 meses orando, todos os dias, durante todas as horas. Um irmão ficava se consagrando de 6 ao meio-dia, ou passava o dia em consagração, o outro passava a noite, mas nós criamos um cronograma de oração de 3 meses. E passamos esse período todo orando. Foi por isso que Deus fez o que fez. E ainda faz, irmãos, se nós nos dedicarmos a Ele. Porque é isso que Deus quer. Se a gente não fizer a nossa parte, meus irmãos, pode ser que Deus se afaste de nós. A gente fala muito do avivamento Azusa e diz que foi algo extraordinário. Foi de fato. Mas aí vem a questão, por que durou tão pouco tempo? Durou do ano de 1906 ao ano de 1904. Por que demorou tão pouco tempo? Por que não extravasou? Infelizmente, irmãos, parece que quando o pastor Simon deixou de orar com a caixa de sapatos na cabeça, a nuvem do avivamento foi embora. Porque para quem não conhece a história do movimento Azusa, ou da Azusa Street, o pastor Simon, que era um pastor negro, caolho, discriminado socialmente nos Estados Unidos, quando ele orava na frente de todo mundo e ele colocava a sua cabeça debaixo de uma caixa de sapato. Pastor, que arrumação é essa? Eu não sei. Mas sei que era uma arrumação santa. Porque depois que o homem tirava essa caixa de sapato, meus irmãos, era poder extraordinário da parte de Deus. Contei recentemente no Maracanaú, que era tanto fogo espiritual naquele lugar, que tinha vezes que os descrentes que moravam vizinho olhavam em cima do templo e viam labaredas de fogo que chamavam os bombeiros para apagar. E quando os bombeiros chegavam, não tinha fogo nenhum, porque aquele fogo era espiritual. Só consumia pecado. Pastor, você viu? Não vi, mas está lá no relato. Num escrito de testemunhas oculares, que viram e testemunharam. E eu acredito no Deus que tudo pode. E eu acredito que Deus faz. Se nós, meus irmãos, dermos lugar, Deus vai fazer grandes coisas. Agora precisamos dar lugar. Vamos ficar de pé nessa tarde.